Nesse vídeo eu vou te mostrar o iceberg do futebol. O iceberg se divide em 5 camadas e quanto mais fundo, mais polêmicos são os assuntos. Moleque, eu sou o Michel BNK e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos temas mais polêmicos que conhecemos. Esse é o iceberg do futebol. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Mbappé de cabeça, ele toca no meio, tio Rô, devolveu o Mbappé! Corte do Cascão. Na Copa de 2002, onde o Brasil ganhou o Penta, Ronaldo Fenômeno, que era o nome da seleção, surpreendeu todo mundo com esse corte de cabelo aqui, o que obviamente chamou muita atenção da mídia, né? Bagulho esquisito. Porém, por mais que tenha surgido como uma brincadeira, o corte do Cascão acabou sim tendo uma função. Vale lembrar que naquela época o Ronaldo estava voltando de uma lesão grave no joelho. O Ronaldo contou depois que quando ele apareceu com o corte, a mídia inteira começou a falar só do cabelo, o que tirou totalmente a pressão da lesão no joelho. Final da história, o Ronaldo marcou 2 gols na final e o Brasil foi pentacampeão do mundo. E aí fui pro jogo, cara. Porra. O cabelo chamou muita atenção, porque eu também não joguei porra nenhuma na semifinal. Mbappé de cabelo rosa. Você lembra do Mbappé de cabelo rosa? Não, porque nunca existiu. O Mbappé já teve cabelo azul e o Neymar teve cabelo rosa. Mas Mbappé cabelo rosa é um dos maiores efeitos Mandela do futebol. Nunca aconteceu. Isso aqui é montagem. Soares versus Gana. Na Copa de 2010, na África do Sul, o Uruguai enfrentou a seleção de Gana nas quartas de final. E no último lance da prorrogação, Gana teve chance de matar o jogo, mas o Luis Soares foi lá e meteu a mão na bola. E é óbvio que ele foi expulso, né? Porém, o jogador Asamoah Gyan, da seleção de Gana, perde o pênalti dando a classificação para o Uruguai. O país de Gana odeia o Uruguai até hoje. A final da Libertadores de 2018. Uma das histórias mais caóticas do futebol e que aconteceu aqui na Argentina. Na final da Libertadores de 2018, a maior rivalidade do futebol de clube se enfrentaria. River e Boca fariam a maior final da história da Libertadores, porém uma tragédia aconteceu. O jogo de ida foi na Bombonera e acabou em 2-2. Porém, no jogo de volta, que seria no estádio do River, torcedores atacaram um ônibus do Boca com pedra, spray de pimenta e bomba. O ônibus foi destruído, os jogadores ficaram muito machucados e a final teve que ser cancelada e remarcada para acontecer no Santiago Bernabéu, na Espanha. Fora isso, a FIFA falou que a Argentina não estava apta para receber uma Copa do Mundo. Mas vai ter a Copa de 2030 lá, eu não entendo a FIFA. Mas a final aconteceu e o River Plate ganhou de 3-1, se consagrando um dos campeões mais polêmicos da Libertadores. Um ônibus ficou ferido. Ronaldinho no Fluminense. Isso aqui não tem nada demais, só é bem bizarro mesmo. O Ronaldinho jogou no Fluminense, jogou 2 meses, parece delírio coletivo, mas não é, isso aconteceu. O novo escudo do Atlético. Outra coisa que só tá aqui por ser bem esquisita mesmo. Em 2018, o Clube Atlético Paranaense resolveu repaginar todo o time, mudou nome, logo, uniforme, sendo a principal alteração o escudo, que mudou disso aqui pra isso aqui. Acho que a referência era pra ser um furacão, mas parece mais um logo da Honda. Ponte Preta nunca ganhou um título. Isso é verdade em partes, a Ponte Preta já ganhou uma Série A2 e nos campeonatos do interior, mas é bizarro o fato de um time de 124 anos nunca ter ganho nada de importante. Nem um paulista, nada. Imagina torcer pra um time que nunca ganhou nem estadual. É lamentável. Tamo junto, Ponte Preta. Pênalti do Baggio. E terminando o pico do iceberg, a gente tem um dos piores lances da história do futebol. Na Copa de 94, o Brasil enfrentou a Itália
Itália na final. E quem vencesse sairia de lá como o primeiro tetracampeão da história. O jogo empatou e foi pros pênaltis. Até que o Baggio, que era o melhor jogador do time, vai lá e bate esse pênalti aqui. Moleque, isso aqui não foi feio, isso aqui foi péssimo. Ele todo chorando lá no meio de campo é uma das cenas mais icônicas do futebol. Obrigado pelo tetra, Baggio. Ao todo, Messi ganhou 8 bolas de ouro. Porém, algumas delas são questionáveis. O Messi joga muito, pra mim ele é o segundo maior jogador da história. Mas pô, ano passado ele não mereceu. Em 2015 era do Neymar. Ele joga muito? Sim. Mas pô, 8 bolas de ouro? Pega leve, né? A bola de ouro do Modric. Falando em prêmio injusto, muito pior do que as bolas de ouro do Messi foi essa bola de ouro do Modric. E isso aqui me dá raiva. O Modric ganhou uma bola de ouro porque perdeu a Copa do Mundo, é só isso. Prêmio Puskás de 2018. Falando em Cristiano Ronaldo e falando em injustiça, a gente tem que lembrar desse gol. Cara, isso aqui não tem cabimento. Na semifinal da Champions contra a Juventus, o goleiro era o Buffon, pra FIFA ir lá e dar o Puskás pro Salah. Um gol que o Luva de Pedreiro faz todo dia. É o futebol e as injustiças. O estádio do Flamengo. Outra daquelas piadinhas batidas no Brasil, mas que nunca perde a graça. Isso se refere ao fato do Flamengo não ter estádio próprio. Não, Maracanã não é do Flamengo, é do governo. Mas essa piada tá pra acabar porque o Flamengo já tem um projeto de estádio aprovado, fica lá no gasômetro, então essa piadinha aí tá com os dias contados. Descanse em paz, estádio do Flamengo. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Cabeçada do Zidane. Um dos momentos mais polêmicos do futebol é com certeza esse lance aqui. Na final da Copa do Mundo de 2006, Zidane vai lá e mete uma cabeçada no peito do Materazzi, sendo expulso na hora, comprometendo a França e perdendo a final da Copa do Mundo. Ele tinha metido um golaço de cavadinha nesse jogo, mas o motivo disso aqui é que aparentemente o Materazzi falou alguma coisa da irmã dele lá, ele não gostou e meteu essa cabeçada aí. O gol que o Pelé não fez. Se refere a um gol do meio de campo que ele tentou fazer, a bola passou um palmo da trave e até hoje, sempre que alguém faz um gol do meio de campo encobrindo o goleiro, o pessoal fala que foi o gol que o Pelé não fez. O cara fez 1000 gols, mas todo mundo lembra do gol que ele não fez. É sacanagem isso aí, né? Puskás do Wendel Lira. Em 2015, o Brasil ganhava seu segundo prêmio Puskás, sendo o primeiro Neymar em 2011 e depois em 2015 com esse golaço do Wendel Lira. Ele jogava no Goiânia e acertou essa bicicleta no campeonato goiano. Eu acho. Ele foi pro Puskás e ganhou do Messi. Cruyff fumando no vestiário. Isso aqui se refere a essa foto aqui. Uma das fotos mais icônicas da história do futebol. E se você não sabe quem é o Cruyff, você tá errado. Podia ser só uma foto aleatória normal, mas quando você lembra que ele perdeu a final da Copa, ela fica toda melancólica. É com certeza um dos momentos mais icônicos do futebol também. Oi, então, eu tava editando e eu descobri que essa foto não foi tirada na final da Copa, então é só uma foto normal, assim, foi mal. Aí. Ronaldinho preso no Paraguai. Isso aqui era pra ser sério, o cara foi preso, mas o motivo é besta, o cara tava com um documento falso, sei lá. Então virou só mais um rolê aleatório do Ronaldinho aí, né? Jabulani. Um tema que eu já fiz vídeo aqui no canal foi da bola da Copa do Mundo de 2010. Essa bola gerou muita polêmica e a própria FIFA falou que ela foi um erro. Começando pela textura da bola, ela era muito lisa, tinha baixa rugosidade e junto com a costura dela interferia diretamente na resistência do ar, fazendo assim a bola sempre ter um rumo imprevisível. Fizeram vários testes, esse aqui é uma bola normal e esse aqui é um chute com a Jabulani. Esse detalhe, por mais que pareça pequeno, interfere diretamente no andamento do jogo. Tanto que a Copa de 2010 foi a Copa com mais frango na história. E a própria FIFA admitiu que essa bola foi um erro. Tatuagem do Davidson. Mas uma daquelas tatuagens cabulosas do futebol é essa aqui do Davidson. Ele simplesmente meteu o nome de 14 amigos na canela. Cleiton, Glauco, Ederson, tudo na canela. Eu achei bem maneiro, pra falar a verdade. Espero que um dia eu vire amigo dele e ele escreva Michel no tornozelo. La Bombonera. A La Bombonera é um dos maiores vídeos aqui do canal. E esse é o estádio do Boca Juniors. Localizado na Argentina, é com certeza o estádio mais polêmico do futebol. E desde a torcida até a infraestrutura interfere muito na mística do estádio. Com a arquibancada alta e essas curvas bem fechadas, faz todo o som se concentrar no campo. Tá faltando um pedaço, é só um detalhe. E além da torcida do Boca ser maluca, o estádio simplesmente treme. Então sempre que a torcida começa a fazer festa, o estádio começa a balançar muito. O bagulho vai cair. Fora disso, eu quero conhecer um dia e eu gosto muito da Bombonera aí porque
deu bastante dinheiro. Mundial do Palmeiras. Em 1951, Palmeiras foi campeão da Copa Rio. E eles juram que esse campeonato é um mundial. Polêmico, vamos lá. Como não tinha mundial na época, esse era o único campeonato intercontinental. E o Palmeiras diz que a FIFA reconhece esse título como mundial. Porém, acho que o Brasil não reconhece. E fica essa treta aí. A real é que a piada só existe porque os caras ficam bem bravos, é engraçado aí. Laranja mecânica. Na Copa de 1974, a Holanda surpreendeu todo mundo com essa técnica aqui. Ao invés de ter posições bem definidas, com os jogadores cumprindo suas funções, eles pareciam a quinta série jogando e o carrossel holandês, como ficou conhecido, deu certo, porque a Holanda chegou na final daquela Copa e perdeu para a Alemanha por 2-1. Quem mandou fumar cigarro, Cruyff? Brasileirão de 87. Em 1987, tiveram 2 campeonatos brasileiros. Um organizado pela CBF e outro organizado pelo Grupo dos 13. Em um módulo passou Inter e Flamengo e no outro módulo passou Guarani e Sport. Ambos deveriam fazer um quadrangular final e decidir o campeão. O que é um quadrangular final, eu não sei. Porém, Flamengo e Inter se recusaram a jogar e o Sport ganhou por WO. Mas até hoje o Flamengo briga dizendo que é o verdadeiro campeão. Então comenta aí quem você acha que é o verdadeiro campeão, Sport ou Flamengo? Tanto faz também, né? Seleção da Iugoslávia. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar esse nome, mas a Iugoslávia foi uma das maiores potências da história da Copa. Um país que não existe mais e ao todo jogou 9 Copas do Mundo, chegando 2 vezes no top 4. Inclusive ganhou 3 medalhas olímpicas. Porém tem um detalhe, esse país não existe mais, porque em 1992 o país se separou por causa de guerra e crise política. A Iugoslávia se dividiu em 6 países e são eles: Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia, Sérvia e Montenegro. A Copa de 2022 foi um erro em todos os sentidos. Primeiro, esse mascote que era pra ser fofo, mas acabou sendo uma aberração. E além dessa tapioca homofóbica, a escolha do país foi totalmente errada. Como que os caras colocam um país mó extremista pra ser sede de Copa do Mundo? Sem falar da mão de obra escrava que usaram nos estádios, né? Tubarão do Sampaio Corrêa. Não tem nada o que falar, o mascote só é bizarro mesmo. Até fizeram um novo, mas eu prefiro o antigo. Esse aqui era cabuloso. 7-1 foi vendido. Essa é uma teoria bem antiga e, pra ser sincero, bem nada a ver também. Dizem que o 7-1 da Alemanha no Brasil foi um jogo vendido e tem até um site que supostamente comprova isso. Mas, pô, boatos.org é meio sacanagem, né? Não acho que, sei lá, é mais fácil a gente só aceitar que perdeu mesmo, acontece, todo mundo perde. Mas fica mais bonito aceitar que perdeu. Alemanha versus Alemanha. E se eu te falar que a Alemanha já jogou contra a própria Alemanha na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo de 74, a Alemanha era dividida em 2 partes: a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E por coincidência, na Copa de 1974, as 2 Alemanhas se enfrentaram, a Ocidental e a Oriental. Foi na fase de grupo e a Alemanha Oriental ganhou o jogo por 1-0. Mas no final das contas, a Alemanha Ocidental foi campeã daquela edição. Tempos depois, a Alemanha se unificou e agora dá pra dizer que a Alemanha já ganhou de si mesma na Copa do Mundo. Não dá pra entender nada, né? Ronaldo na final da Copa de 98. A Copa de 98 tem um gosto amargo pro Brasil. Não só pelo time que a gente tinha, mas pela decepção que foi aquela final. Porque o Brasil perdeu a final de 3-0 pra França. Mas o grande problema começa antes do jogo da final. Porque no dia da final, o Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão e foi levado às pressas pro hospital. E eu atribuo aquilo realmente ao estresse psicológico que a gente foi submetido, né, através de chegar a uma final de Copa do Mundo com 20 anos de idade. Mas mesmo com esse problema, os médicos liberaram o Ronaldo e ele foi jogar. Ele foi titular na derrota para a França, jogou os 90 minutos e é óbvio que não jogou nada, né? A questão é que rolam muitas teorias que dizem que o Ronaldo foi obrigado a jogar aquela final por causa de um patrocínio que ele tinha da Nike. Tanto que tem aquela foto famosa dele com a chuteira no peito. Rolou até uma CPI pra saber se ele não tinha vendido a final. Mas tudo isso é só teoria, a CPI não provou nada. Mais uma vez, eu acho que é mais fácil a gente só aceitar que perdeu mesmo. O brasileiro, no geral, ele adora uma teoria de conspiração. Claro. Cara. Isso daí é uma... mil coisas, né, de teoria de conspiração. Agora veio de vacina na minha cabeça, mas... Puta merda. Não tem nada a ver, mas eu quero lembrar de 98, por exemplo. Pô, quando nós perdemos pra França. Cara, fui depor na CPI.
do futebol. E a primeira pergunta que eu respondi lá, e deve ter isso no YouTube, foi: quem é que deveria ter marcado o Zidane no escanteio? Não acredito nisso. Jules Rimet. Pra quem não sabe, a Jules Rimet foi a primeira taça da Copa do Mundo. A taça simplesmente foi roubada, moleque. E adivinha onde? Sim, foi no Brasil. Acontece que depois da seleção brasileira se consagrar tricampeã da Copa do Mundo, o Brasil ficou com o troféu original, que pesava em média 3,8 quilos de ouro. Agora não pesa mais nada, né? Porque em 1983 a taça foi roubada e derretida. O troféu simplesmente não existe mais porque foi roubado no Brasil. Mané Garrincha. Se você não conhece o Mané Garrincha, você tá vendo futebol errado. Porque esse daqui foi um dos maiores jogadores da história. Era ele Pelé, tá ligado? Porém, o Mané Garrincha, que foi ídolo do Botafogo, tem uma pequena peculiaridade. A perna que era torta. Provavelmente fruto de uma poliomielite que ele teve na infância. Porém, mesmo com essa condição, ele amassava e criou um monte de drible que com certeza você já viu. O triste mesmo é o fim do ídolo. A causa da morte foi cirrose hepática em coma alcoólico. Ele deixou um grande legado no futebol e o Mané Garrincha com certeza foi o primeiro artista que a gente viu jogando bola, tá ligado? La Mano de Dios. Em português, o gol que recebeu o nome de A Mão de Deus é um dos gols mais importantes do futebol e também um dos mais roubados. Esse gol foi feito pelo Maradona e literalmente feito com a mão. O gol foi feito com a mão. Andreas Escobar. E essa é provavelmente a história mais triste do futebol porque envolve a morte de um jogador depois de um erro dentro de campo. Escobar foi um zagueiro da Colômbia que jogou a Copa de 94. A Colômbia, que era uma potência na época, decepcionou e foi eliminada na fase de grupo. Escobar participou da decepção marcando um gol contra no jogo contra os Estados Unidos, o que ajudou a eliminar a Colômbia. No dia 2 de julho, 10 dias depois da eliminação, Escobar é baleado e morto após uma discussão com torcedores. O zagueiro morreu no local e o caso até ganhou uma série na Netflix. Esse vídeo era para ser o especial de 100 mil inscritos. O tempo foi passando e virou especial de um ano. Continuou passando. Eu só queria agradecer por vocês estarem sempre aqui comigo. Porra! O que você acha disso? E esses vídeos sempre dão muito trabalho de fazer. É isso, moleque. Deixa o like que é nóis. Valeu!